Esse trabalho, intitulado Construção de Calorímetros Caseiros em Ambiente AVA, relato dos alunos sobre essa experiência, foi elaborado com a colaboração das equipes de estudantes e de uma equipe de professoras do Departamento de Física do Centro Universitário FEI. Meu nome é Eliane e estarei com vocês nos próximos minutos apresentando este trabalho. Em 2020, fomos desafiados a elaborar aulas de laboratório no modo virtual, sem prejudicar a vivência experimental do aluno. Dessa forma, elaboramos vários experimentos que o aluno pudesse desenvolver em casa, usando materiais de baixo custo, simples e acessíveis. Neste trabalho, relatamos a proposta e os resultados de um experimento maker para os alunos da disciplina Física 2, a construção de um calorímetro e posterior caracterização, obtenção e análise de dados. Essa disciplina é ministrada para alunos de engenharia do segundo semestre do período diurno e terceiro semestre do período noturno. No início do semestre, a proposta de construção do calorímetro foi apresentada aos alunos e os objetivos foram discutidos. No entanto, nenhum roteiro foi fornecido. O foco de um experimento sem roteiro está atrelado ao desenvolvimento de competências requeridas do egresso de engenharia, que estão descritas nas DCNs de 2019. Na cultura maker, o estudante cria o seu próprio arranjo para a realização de experimentos. Ao projetar, construir, coletar e analisar os dados, o aluno se encontra totalmente inserido no processo laboratorial, permitindo maior engajamento, assim como o encorajamento para discussões mais aprofundadas sobre o tema, mesmo com os alunos e professores trabalhando em casa. A proposta de atividade investigativa aberta tinha também como objetivo propiciar ao aluno oportunidades para desenvolver várias habilidades como planejamento, trabalho em grupo e comunicação, aptidão para o uso de novas tecnologias, análise e compreensão de fenômenos físicos, por exemplo. Assim, desafiamos os alunos a construir um calorímetro com o objetivo de medir o calor específico de materiais disponíveis em casa. A escolha dos materiais e design do calorímetro eram livres. Os alunos foram orientados a, inicialmente, determinar a capacidade térmica do protótipo construído e avaliar a taxa de troca de calor com o ambiente. Assim, cada grupo desenvolveu sua própria metodologia experimental para a construção, caracterização e análise prévia dos dados, que deveriam ser realizados de forma assíncrona. Como essa parte foi realizada fora do horário de aula, os encontros nas aulas síncronas tornaram-se muito ricos e participativos, com a discussão do projeto, dos resultados e orientação dos professores. Para ilustrar, mostramos aqui o trabalho de dois grupos que construíram calorímetros bem distintos e, consequentemente, capacidades térmicas também bem distintas. O grupo A usou madeira, espuma elastomérica, papel alumínio e um recipiente plástico. Para as medidas de temperatura, utilizaram um termômetro digital do tipo espeto. O grupo B usou um recipiente de cerâmica, uma caixa de isopor revestida por uma manta térmica. Para as medidas de temperatura, utilizaram um sensor de temperatura acoplado a um Arduino. Além disso, utilizaram também um servomotor acoplado a uma haste para homogeneizar a temperatura dentro do recipiente. Os grupos obtiveram gráficos de temperatura da água como função do tempo, os quais foram utilizados para uma análise da perda de calor para o ambiente e para obter os dados necessários para medir a capacidade térmica do calorímetro. Normalmente, experimentos com uso de calorímetros são considerados simples e de fácil compreensão. Porém, sua execução deve ser realizada com cuidado e segurança, pois podem estar suscetíveis a várias fontes de incertezas. Mas foi justamente esse fato que enriqueceu as discussões nas aulas síncronas sobre os cuidados experimentais e fontes de incerteza. Por exemplo, o grupo A obteve o valor do calor específico do cobre mais próximo do valor esperado. Já o grupo B, ao contrário, obteve o valor do calor específico do alumínio mais próximo do esperado. Apesar do incômodo inicial relatado pelos alunos, uma vez que tinham que projetar o calorímetro e desenvolver uma metodologia própria, com o decorrer das aulas, eles passaram a ter uma atitude positiva e muito ativa como estudantes, pois perceberam o ganho em seu conhecimento.
já que se tornaram protagonistas de seu aprendizado por terem se engajado e terem adquirido mais autonomia. Mesmo no ambiente virtual, conseguiram trabalhar em equipe de forma eficiente. A seguir, o depoimento e o ponto de vista de alguns dos alunos coautores deste trabalho. Bom, para começar, a gente ficou bem receoso na hora que a gente começou a confecção dele, porque a gente estava no segundo semestre ainda, a gente estava tudo EAD, então a gente nunca tinha feito nada com nossas próprias mãos aqui na faculdade. Mas mesmo assim, as coisas correram bem, com o nosso calorímetro pronto, todas as aulas a gente recorria à professora para a gente tirando as nossas dúvidas, porque a gente não tinha uma base e nenhum roteiro. Então, o fato de a gente não ter nenhum roteiro fez com que fosse muito desafiador e a gente tivesse que ser 100% protagonista do nosso próprio conhecimento. Então, isso fez com que a gente colocasse a mão 100% na massa e isso fez com que a gente aprendesse muito mais do que ficar vendo apenas videoaulas para aprender o conteúdo que a professora queria realmente passar. Isso gerou pra gente uma autonomia muito boa e a gente conseguiu desenvolver as nossas hard e as nossas soft skills. Por ter sido um processo realizado sem roteiros, o incentivo de ir atrás das informações e conhecimentos partiu diretamente de mim e dos integrantes do grupo, tornando o experimento algo mais interessante. Toda semana, os alunos se reuniam com as professoras. Isso foi uma parte essencial do projeto. Ao passar por todas as etapas do processo, senti o quão difícil é realizar experimentos por conta própria. Contudo, por maior que fosse a complexidade do processo, isso tornou tudo muito mais interessante, justamente pelo fato de que eu não estava preso a um roteiro ou algo do tipo. Poderia escolher o caminho que quisesse e errar o quanto fosse necessário para entender que determinado método era melhor que outro. Assim, deu medo por ser algo difícil para a época, a gente tinha acabado de entrar na faculdade. Então, eu fiquei feliz com a realização desse projeto. Indo para a faculdade atualmente, talvez teria sido mais fácil, mas nós não teríamos nos desafiado tanto. Então, acho que foi importante eu ter passado por isso, porque agora eu tenho essa experiência comigo e acho que eu trabalho melhor em grupo e foi uma ótima realização. Eu fico muito feliz por ter dado tudo certo e agradeço muito ao meu grupo e à professora também. E foi uma experiência realmente incrível. Por mais que a gente não tivesse com o calorímetro ali o tempo todo, era como se ele estivesse ali, porque a conexão do nosso grupo era muito boa. E essa experiência ficou muito melhor depois quando a nossa professora Eliane nos chamou para poder nos escrever um artigo sobre o nosso calorímetro, o que deixou a gente muito feliz. Assim, após ouvir esses relatos, fica evidente que, ao se sentirem desafiados, procuraram soluções e aprimoraram sua autoconfiança, mesmo em um ambiente virtual. Ao longo das aulas, a discussão dos procedimentos e resultados com os professores foi muito positiva, o que propiciou que os alunos melhorassem seus projetos e suas metodologias de aquisição e análise dos dados, enriquecendo muito o seu aprendizado. Muito obrigada pela sua atenção.